Olá a todos, aqui é o professor Cláudio, hoje para tecer um breve comentário acerca do processo de esquecimento como instrumento de dominação que está presente num livro sempre muito atual, da autoria do escritor George Orwell, que é o livro 1984. Eu vou falar mais especificamente sobre esse processo de esquecimento como forma de dominação e o quanto que ele está presente em nossa sociedade. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a divulgá-lo a outras tantas pessoas e ser um espaço por meio do qual nós procuramos divulgar conhecimento. Portanto, nos ajude a fim de que nós possamos levar as reflexões aqui trazidas, as aulas, os conceitos e temas aqui apresentados a um número cada vez maior de pessoas. Se inscreva e nos ajude na divulgação. Bem, George Orwell, escritor inglês muito conhecido por meio de uma parábola, na verdade uma fábula política chamada A Revolução dos Bichos. Tem também, dentre a sua obra, um outro livro que se tornou bastante relido, para sermos um pouco mais precisos no termo, um livro que se tornou bastante relido no final da década de 90, início do século 21, início dos anos 2000, devido ao advento do reality show, e eu me refiro ao livro 1984. Essa obra do escritor inglês, na verdade George Orwell nasce na Índia britânica, mas passou a maior parte da sua vida na Inglaterra e hoje é conhecido como um escritor inglês. Neste livro, 1984, que George Orwell, não, assim que o concluiu, não nutriu por ele muito entusiasmo em sua publicação, pois, segundo o próprio George Orwell, o livro não representava de forma ampla a sua visão de mundo, pelo menos a concepção de mundo que ele cultivava naquele momento. Este livro se tornou muito badalado nestes últimos 25, 27 anos, por conta do advento dos reality shows, né? E aqui no Brasil por conta do Big Brother, A Fazenda e outros realities desta natureza. Entretanto, mais recentemente, este livro passou a ser relido devido a um outro conceito, não agora o do Big Brother, o do grande olho, né? O da visão, da observação, por assim dizer, né? Do policiamento observador das autoridades de poder sobre os seus subordinados, mas por conta das falácias que têm sido utilizadas sobretudo pela extrema direita e que é muito conhecida por nós por meio da locução de fake news. Ora, o livro 1984 do Orwell já antecipava
de alguma forma, o quanto que nas mãos de certas instâncias de poder, estes instrumentos falaciosos consistem numa forma de dominação e de negação de verdades apodíticas, verdades evidentes, verdades até então incontestáveis. Ora, quem já leu 1984 sabe perfeitamente que quem detém o poder procura se conservar, procura conservá-lo, submetendo o cidadão a um processo de esquecimento por meio do qual este indivíduo acaba ignorando verdades até então incontestáveis, verdades científicas irrefutáveis, e não que as verdades científicas estejam isentas de serem confrontadas, não é disso que se trata, mas no livro e em nossa sociedade, essa refutação incide sobre um conhecimento científico já consagrado, que foi submetido ao crivo da crítica e que prevaleceu. Não se trata aqui da crítica que propõe ideias ou aponta contradições em determinados discursos científicos por meio de outros discursos científicos, apresentando ideias mais sólidas, ideias que têm a seu favor um conjunto maior de evidências. Não é um embate científico por meio de ideias que têm também valor científico, mas apenas a negação falaciosa de verdades sobre as quais não restam dúvidas coerentes, dúvidas consistentes. Ora, no livro 1984, esse processo de negação decorrente do instrumento, de uma espécie de lobotomia, de um instrumento que vai levando o indivíduo a esquecer verdades universais e incontestáveis, esquecer até mesmo do quanto que ele tem sido vitimizado por conta deste instrumento, a ponto de ser gerada no entendimento deste indivíduo uma verdadeira confusão conceitual. E esta confusão conceitual vai levar o indivíduo a dizer que guerra é paz, que escravidão é liberdade e que ignorância é força. Ora, o indivíduo que foi submetido a esse processo de esquecimento instrumentalizado, levando a negar verdades incontestáveis, se vê agora dentro de uma confusão conceitual que o leva a afirmar contradições desta ordem, desta natureza. Olha, esse indivíduo que já não se lembra mais,
que já se esqueceu desses conceitos que até então eram claros, desses conceitos que até então eram irrefutáveis, vai agora dizer que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Vejam, essa confusão conceitual que está presente no livro do George Orwell aparece muito, é muito atual em nossos dias, sobretudo nas bolhas formadas nas redes sociais e que se aderem cegamente a esse discurso falacioso da extrema-direita. Ora, vejam o quanto que essa confusão conceitual hoje é muito presente em nosso meio. Ora, não é incomum ouvirmos determinados segmentos ligados à extrema-direita a afirmar que vacina é morte, a afirmar que arma é vida, a afirmar que a Terra já não é mais esférica e sim plana. Ora, questões que para nós já estavam resolvidas, conceitos que para nós já eram muito claros, nessas bolhas formadas em redes sociais e persuadidas ingenuamente por esse discurso da extrema-direita, tornam-se relativizados, vão se relativizando, vão se desconstruindo, vão se desfazendo, e o seu contrário é o que passa a ser verdadeiro. Vacina já não é mais, já não representa vida, representa morte. Olha aí o movimento anti-vacina, que é um movimento que tem levado muitos a se negar, a negar os postulados científicos que asseguram, que garantem o benefício trazido ao indivíduo por meio da vacinação, levando a sua negação, a sua relutância, a relutar contra esse instrumento científico. Ora, para se manter vivo, hoje é preciso se armar, dizem os adeptos desses discursos falaciosos, e a Terra deixou de ser esférica e se tornou plana. Enfim, neste processo de esquecimento que vai levando o indivíduo a abandonar verdades sólidas e evidentes, agora este indivíduo chega ao extremo de dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Esse é o momento alto, entre aspas, né, que conduz esse é o momento alto a que o indivíduo submetido a este processo de esquecimento atinge agora uma verdade tão básica e universal, matemática, 2 mais 2 igual a 4, perdeu o seu lugar e se tornou uma verdade, uma pseudo-verdade, a partir de um erro crasso e grotesco. Ora, 2 mais 2 deixa de ser 4 e passa a ser 5. Ora, se o partido assim determinar, está determinado. Ora, aqui é curioso aqui notarmos que eu faço um parênteses agora para afirmar que esse livro inspirou muita gente no meio artístico que recorreu a ele
para fazer um contraponto crítico a essas instâncias de poder que querem dominar por meio da ignorância. Porque a ignorância é uma forma de controle. Manter o indivíduo dentro de uma zona de ignorância é mantê-lo, equivale a subordiná-lo a essas instâncias de poder, aos caprichos, aos desmandos dessas instâncias de poder. E não poucos artistas recorreram a este livro para se valer do conceito que aí aparece, a fim de resistir por meio de sua arte a essas instâncias de poder que se propõem a submeter os indivíduos a um processo de ignorância, de esquecimento falacioso, né? Um exemplo de um artista muito inspirado em 1984, do Orwell, é o David Bowie, que compôs um disco, Diamond Dogs, que, se não me falha a memória, é um disco de 1984. Desculpe, o Diamond Dogs do Bowie é da década de 70, mas o Diamond Dogs do Bowie foi todo ele inspirado no livro 1984 do Orwell. Inclusive, o David Bowie queria fazer uma peça musical a partir deste livro, 1984, mas a esposa, a viúva do Orwell, a Sônia, se negou a ceder a obra para este fim, né? Mas vejam, o grande David Bowie gravou todo um disco inspirado no 1984 do Orwell, né? Nós temos um disco também do Radiohead, um disco intitulado Hail to Thief, que traz na música de abertura esse tema que está presente no livro do George Orwell, né? Essa confusão aritmética básica, né? Inclusive a música, o título da música já é uma referência clara ao livro do Orwell, né? 2 plus 2 is 5, né? 2 mais 2 é 5. Inclusive, o subtítulo da música é Lucky War, The Lucky War, que é o morno. E esse disco é uma crítica, embora os membros do Radiohead se mantenham tanto quanto reservados em relação a isso, mas o disco é uma crítica às eleições, à eleição, ao processo que elegeu George Bush, né? Segundo os intérpretes, né? Gente que tem um pouco mais de afinidade com o Radiohead, né? Essa música, esse disco, é uma denúncia às eleições que foram roubadas, né, entre aspas, né, pelo presidente George Bush, né, foram eleições fraudulentas, né, inclusive a banda troca o Chief por Thief, né, em vez de Rail to Chief, Rail to Thief, né, Thief que é ladrão. E por coincidência, o George Bush iniciou uma guerra contra o Iraque, a tão conhecida guerra ao terror, não apenas contra o Afeganistão, mas contra o Iraque também, sob a alegação de que no Iraque havia armamento nuclear. O Iraque
possuía ogivas nucleares. Vejam, George Bush empreendeu todo um aparato bélico, uma guerra contra o Iraque, o povo iraquiano, porque muitos civis morreram nessa guerra, sob a alegação de que o Iraque produzia ogivas nucleares, né? Hoje nós sabemos que não havia ogivas nucleares no Iraque. Olha, vejam aí mais um homem de poder, um grande presidente, né, afirmando que 2 mais 2 igual a 5, né? Ora, aqui no Brasil nós temos o nosso querido Caetano, que gravou uma música intitulada Como Dois e Dois. Ora, essa música que foi composta pelo Caetano e gravada pelo Roberto Carlos, é uma música de 1971, portanto uma música que foi composta no auge da ditadura militar, e que faz uma referência clara a essa tese que está colocada no livro do Orwell. No final de tudo, no final das contas, ao cabo e ao fim, o partido vai afirmar que 2 mais 2 são 5, e nós teremos que aceitar isso, porque o partido está no poder. Vejam quanto que essa tese que é colocada pelo Orwell inspirou muitos artistas que recorreram a este livro para fazer uma arte da resistência a esses discursos falaciosos que negam verdades científicas e verdades, inclusive matemáticas, né? Porque toda a ciência é fundamentada na matemática, né? As ciências, principalmente as ciências da natureza, se construíram a partir da matemática, né? Portanto, nessas instâncias de poder, subordinar o indivíduo a esta condição de ignorância a ponto dele negar verdades universais faz parte deste processo de dominação, deste processo de controle, deste processo de obscurantismo. Aqui eu apenas quero lembrá-los, já para fechar essa minha fala, que muito antes de George Orwell, no início da modernidade, lá no século XVII, um filósofo francês chamado René Descartes também levou ao extremo a sua dúvida, que era uma dúvida que tinha como finalidade chegar a um conhecimento mais sólido, a verdades inabaláveis, a verdades inconcussas, inclusive a ponto de negar verdades universais como as da matemática. Ora, Descartes, em suas meditações, recorrendo a esse processo de dúvida, de questionamento, de crítica a todas as verdades, inclusive as da matemática, chegou ao ponto de dizer que eu poderia simplesmente afirmar que um gênio maligno, Deus, me enganou ao colocar em meu espírito verdades inabaláveis e universais como as da matemática. Essas verdades que afirmam que qualquer ponto no círculo é equidistante ao seu centro.
estas verdades que dizem que a soma dos ângulos retos do triângulo equivale a 180 graus. Ou, já que Descartes se dá esse processo de negação de verdades universais como a da matemática, ou até mesmo ter me enganado de que 2 mais 2 é igual a 4, de que as verdades mais simples, os cálculos mais simples da aritmética são verdadeiras ilusões de nosso espírito. Entretanto, se este gênio maligno, ou seja, Deus, tivesse feito isto, Deus teria negado a sua própria essência, que é uma essência perfeita, a sua própria, os seus atributos mais caros, dentre os quais a bondade e a perfeição. Ora, como Deus, como não faz parte da moral de Deus enganar a criação, enganar o homem, enganar o indivíduo, 2 mais o círculo, a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Todos os pontos de um círculo são equidistantes ao centro e 2 mais 2 continua e continuará sendo 4. Ora, Descartes recorre às verdades da matemática para afirmar a existência de Deus. Vejam, ele, Descartes, se lançou nesse processo de dúvida e foi ao extremo de seu ceticismo, a ponto de se ver diante do questionamento acerca das verdades universais, das verdades matemáticas. Entretanto, ele não permaneceu nesse ceticismo, ele transcende este ceticismo e coloca sobre a base das verdades matemáticas outros fundamentos. Ora, infelizmente, muitos gênios malignos, mal intencionados, que têm um projeto claro de permanência no poder, continuam ludibriando, enganando e entorpecendo o entendimento de muita gente que, adepta de forma crítica a estas falácias, pode claramente negar que 2 mais 2 é 4 e afirmar que 2 mais 2 é 5, se assim o gênio maligno determinar. Ora, nós que aqui estamos, permanecemos e conservamos, claro ao nosso entendimento, estas verdades que são irrefutáveis, já consagradas e sobre as quais não nos resta nenhuma dúvida. É uma forma de mantermos a nossa lucidez, a nossa compreensão mais ampla sobre o mundo e não nos aderirmos a esses discursos falaciosos que têm como finalidade nos lançar num processo de obscurantismo e negacionismo que nos tornariam facilmente dominados, facilmente submissos aos caprichos e aos desmandos destes gênios malignos. Mantenhamos a nossa lucidez e continuemos a resistir, a fazer frente a esses discursos que tantas consequências têm trazido à humanidade e que não merece mais de nossa parte, senão a nossa dura crítica e a nossa resistência genuína. Um grande abraço e até a próxima.